Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre Grécia Antiga. Analisaremos agora um pouco sobre a cidade de Atenas. Então, na aula passada, nós observamos o surgimento da Grécia, ou seja, a narrativa e o local do surgimento da Grécia. Posteriormente, analisamos a estrutura econômica, política e social de Esparta, da cidade espartana, e todo o seu desenrolar em seus aspectos políticos, econômicos e sociais, além de aspectos militares, pois o militarismo era muito importante em Esparta. Já agora, começaremos a observar um pouco sobre a cidade de Atenas, então a cidade-estado de Atenas. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para receber mais vídeos. Pois bem, pessoal, hoje, como eu já falei a vocês, vamos analisar um pouco sobre a cidade de Atenas. Então, Atenas, assim como Esparta, era uma cidade-estado, ou seja, uma cidade organizada econômica, politicamente e socialmente. As duas das principais cidades da Grécia Antiga, então, são, na realidade, Atenas e Esparta. E vamos observar algumas principais diferenças entre essas duas cidades. Muito embora as duas tenham pertencido à Grécia, elas tinham conceitos de sociedade diferentes. Então, enquanto o Esparta era militarizada, voltada ao militarismo, Atenas era uma cidade intelectual, o berço de grandes intelectuais e, sobretudo, de artistas. Então, obras como esculturas, obras como quadros e tantas outras obras artísticas vão ser iniciadas na cidade de Atenas. Pois bem, Atenas foi uma das principais cidades-estado da Grécia. Então, o que é uma cidade-estado, como já falei a vocês, cidade-estado é toda cidade que tem organização política, econômica e social, além de um exército. Geralmente, as cidades-estados da antiguidade, elas tinham muros para evitar tanto a entrada de animais, como também fortificar a defesa da cidade com relação a invasores. Então, a cidade de Atenas foi fundada na Península da Ática, zona pobre em agricultura, tornou-se a mais rica e próspera cidade grega. Para isso, contribuíram a situação geográfica perto do mar Egeu, é, predominantemente é o comércio marítimo. Então, o que vai se desenvolver, sobretudo, é o comércio através do mar, o comércio florescente e o uso da prata. Passou a aceitar no comércio a realização desses metais preciosos e assumir a liderança da Liga Delos. Então, a geografia de Atenas, ela vai favorecer de forma significativa o desenvolvimento da cidade. Ou seja, geograficamente, o fato de estar próximo ao mar vai fazer com que Atenas se desenvolva em seus comércios, sobretudo o comércio marítimo. E a utilização da moeda, ou seja, a utilização do ouro e da prata, vai aumentar também o fluxo de trocas e o fluxo de utilização dessas moedas, no que vai desenvolver a economia da cidade. Recursos econômicos de Atenas. Então, o que era que se retirava de Atenas? Quais eram podemos dizer assim, que as formas e as ferramentas para desenvolver a economia dessa cidade-estado. Então, a gente tinha o cobre, a prata, o ouro, o ferro, a madeira, o marfim, o papiro, o estanho, as indústrias têxteis, a escravidão, ou seja, existiam muitos escravos, o âmbar, o trigo e perfumes. Então, a variedade de produtos que vão ser comercializados em Atenas é gigantesca,
e, sobretudo, devido ao comércio marítimo, ou seja, o escoamento dessas produções pelo mar. Isso vai possibilitar o desenvolvimento econômico e, consequentemente, populacional da cidade de Atenas. Outra questão muito importante de analisar com relação a essa cidade é o surgimento da democracia. Enquanto a maioria das cidades-estados da Grécia não tinha um conceito definido sobre democracia, a cidade de Atenas vai dar um pontapé inicial muito importante para desenvolver esse sistema de governo, esse sistema que engloba toda a sociedade, que é o sistema democrático de direito. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, nós vivemos numa democracia, nós não vivemos em ditadura militar ou qualquer outro tipo de recessão. Então, a democracia, de fato, é algo a ser comemorado e, sobretudo, é importante observar e estudar a história para sabermos que o conceito original, o conceito originário de democracia vai surgir na cidade-estado de Atenas. Então, Atenas foi governada por diversos sistemas políticos, como a monarquia, como oligarquia e tirania. Então, a monarquia era a época micênica até aos inícios do século 8 antes de Cristo. A oligarquia, ou a aristocracia, que era um governo de pessoas ricas, do século 9 ao século 8 antes de Cristo. E a tirania de Pisístrato e Clístenes, ou seja, dois tiranos, que seria como se fossem ditadores, vai acontecer do século 9 ao século 5 antes de Cristo. Os conflitos sociais levaram Clístenes a realizar a reforma que defendiam a igualdade de direitos políticos entre todos os cidadãos, dividiu a população em 10 tribos e estas em demos. Esta reforma, concluída por Péricles no século 5 antes de Cristo, que criou as mistoforias, ou seja, salários para os políticos, dando origem à democracia. Então, o conceito de democracia vai ser aprimorado só no século V, ou seja, 500 anos antes de Cristo, porque, de certa forma, não se tinha esse conceito de democrático, ou seja, a população não participava efetivamente da política, e a liberdade, de certa forma, ela não existia como nós conhecemos hoje. Além de tudo mais, a democracia vai fazer com que políticos começassem a receber o salário e assim desenvolver-se uma profissão dentro da política. Então, se você observar, hoje todos os políticos, tanto do Brasil como do mundo, eles têm um salário e eles recebem dinheiro para exercer o seu cargo público. Então, o conceito de democracia ele vai englobar, inclusive, o pagamento a políticos para exercer a sua democracia. Ou seja, a democracia é muito importante hoje em dia para todos os países que a têm, ou seja, para todos os países que são democráticos e, sobretudo, é importante observarmos que ela vai surgir na cidade-estado de Atenas. O funcionamento da democracia. Democracia direta, pois os atenienses não delegavam seu poder a ninguém, eram eles mesmos quem governavam. Então, 13,3% eram cidadãos e 86,7% não cidadãos. Esses 86,7% provavelmente, de acordo com o estudo, seriam escravos e estrangeiros, ou seja, eles não poderiam se candidatar a nenhum cargo político, porque eles eram estrangeiros ou porque eles eram escravos. Então, escravo não pode participar da política e muito menos se candidatar a algum cargo público. Sociedade ateniense, observando de forma mais contundente a pirâmide social, que a gente já trabalha há algum tempo. Então, todos nós conhecemos um pouco sobre a pirâmides
que significa o quê? Toda sociedade possui uma pirâmide que vai diferenciar as classes sociais. Essa pirâmide é nada mais é do que a casta social, ou seja, onde cada pessoa fica dentro da pirâmide. Então vamos ver, 13% eram cidadãos, ou seja, eram pessoas, homens livres com mais de 20 anos, filhos de pai e mãe atenienses, eram ricos, donos de terras e escravos, eram os únicos com direitos políticos. Então, de certa forma, somente 13% da população, de fato, poderia participar da política, porque para ser ateniense, tinha que ter nascido em Atenas, tinha que ter nascido e tinha que ser filho de pai e mãe da cidade de Atenas, ou seja, tinha que ser um ateniense puro, um ateniense raiz para poder se candidatar aos cargos públicos e também a, a votar nos seus políticos. 32% da sociedade eram os metecos, ou seja, homens livres, comerciantes e artesãos, naturais de outra polis, ou seja, de outra cidade ou de outro país, não possuíam quaisquer direitos, mas estavam sujeitos ao serviço militar e pagavam impostos. Ou seja, 32%, esse verde, que são os metecos, eles não tinham direitos políticos, mas podiam entrar no exército. Então, a parte da pirâmide, a única parte que vai poder participar da política são esses 13%. E 35% que está na base da pirâmide, que está em roxo, eram os escravos, que trabalhavam para sustentar a poli, ou seja, para sustentar todos que viviam na sociedade, eram geralmente bem tratados e podiam ser prisioneiros de guerra, vítimas de pirataria. A escravidão em Atenas vai ser diferente da escravidão em Esparta, porque em Esparta os escravos eram muito mais maltratados do que em Atenas. Então, existia servidão, existia escravidão em Atenas, mas a forma de tratar, o tratamento que era dado aos escravos era diferenciado e, de certa forma, eram mais brandos do que na cidade de Esparta. Então, de todos esses que vocês estão vendo nessa pirâmide social, somente a parte vermelha, os 13% que eram cidadãos, tinham direito de participar da política de forma direta, de forma efetiva. Ou seja, eles poderiam se candidatar na política, poderiam votar e exercer o seu mandato. Os outros 67%, ou seja, 32% do verde metecos e 35% do roxo que eram escravos, esses 67% não poderiam participar da política. Democracia imperfeita. Limitação à liberdade de expressão. Quem conspirasse contra a democracia era condenado ao ostracismo. Então, o que essa frase vai nos falar, esse tópico, é que era uma democracia, mas era o início da democracia, então ela não era perfeita. A democracia, ela só vai ser perfeita, ou melhor dizendo, quase perfeita hoje em dia. Mas sabemos que ainda não é uma democracia perfeita no Brasil e em outros países, porque existem perseguições, existem uma série de outras coisas. E quando surgiu a democracia em Atenas, aí mesmo é que ela não era tão perfeita. Pois, se você criticasse a própria democracia, você seria reprimido. Então, não era uma democracia plena, era o início da democracia. Só os cidadãos poderiam participar do governo da cidade, participação na política vedada aos metecos e mulheres, ou seja, as mulheres também não participavam, somente os homens, e somente aqueles homens que eram nascidos de mãe e de pai atenienses. Existiam escravos numa forma de governo que defendia a igualdade de direitos. Existência de escravos numa forma de governo que defendia a igualdade de direitos. O imperialismo exercido por Atenas através da Liga de Delos exigia o pagamento de tributos e não respeitava os direitos de outras cidades. Então,
Resumindo esses tópicos, a democracia vai existir, vai começar a existir, vai dar os seus primeiros passos na cidade de Atenas, mas ela não era uma democracia perfeita, ou seja, ela não era uma democracia plena, tal como é hoje. Hoje no Brasil nós temos direitos e deveres, mas nós vivemos numa república que o sistema é democrático de direito, então vivemos numa democracia e todos nós somos livres, temos o livre-arbítrio para falar o que quiser, desde que não interfira na vida de outra pessoa. Então, a nossa liberdade vai até o ponto que não interfira na liberdade dos outros. Partindo agora para a educação ateniense. Até os 7 anos, as crianças eram educadas pela mãe no gineceu. A partir dos 7 anos, as filhas continuavam a sua educação em casa, onde aprendiam a ser boas donas de casa e boas mães de família. Não tinham qualquer direito político. As meninas. Os filhos rapazes, ou seja, homens, a partir de 7 anos, continuavam a sua formação na escola, onde aprendiam a ler, escrever e argumentar. Então, somente os homens, a partir dos 7 anos, poderiam ir para a escola. As meninas, as mulheres, continuavam a educação com as mães em casa e não tinham direito de ir para a escola. Aos 15 anos, passavam também a frequentar o ginásio, ou seja, somente aos 15, mente sã em corpo sã. Aos 18 anos, cumpriu o serviço militar para depois poder exercer seus direitos políticos. Então, os meninos, eles vão ter direito de ir para a escola, vão ter direito de estudar, mas as meninas não. Então, estamos falando de Atenas, que assim como Esparta, era uma cidade-estado patriarca, ou seja, eles só davam direitos políticos aos homens. Então, só poderia exercer a política os homens, e a educação era exclusiva também para os homens. As meninas tinham que aprender, tinham que ser educadas de outra forma dentro de casa com as suas mães. Atenas, em recapitulação, Atenas tornou-se, a partir do século V, na principal polis de grega, era uma potência comercial, marítima e monetária. Criaram a democracia. A sociedade ateniense era hierarquizada e apenas os cidadãos tinham poderes políticos. Os metecos estrangeiros, apesar de terem de cumprir serviço militar e pagar impostos, não podiam eleger nem serem eleitos. A partir do século V a.C., o sistema político de Atenas passou a ser a democracia. O poder estava na mão do povo. A democracia ateniense era direta, pois os gregos escolhiam quem os governava e podiam ser também eles próprios escolhidos, participavam diretamente nas decisões. Os órgãos de governo eram a eclésia, a assembleia com poderes deliberativos, a bule, o poder legislativo, os magistrados, 10 arcontes e 10 estrategos com poderes executivos, e os tribunais, que eram o poder judiciário. A democracia ateniense não era perfeita, pois existiam algumas limitações. O ostracismo, só os cidadãos poderiam participar no governo da cidade, a existência de escravos, e Atenas não respeitava os direitos das outras cidades. Na religião, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, não somente em um deus. Antropomórfica. Os deuses apenas se distinguem dos homens pelo fato de serem imortais e terem poderes. Então, o corpo dos deuses seriam os mesmos dos corpos humanos, mas a diferença é que eles eram imortais. Era um dever cívico de todos atender a essas religiões politeístas. Tinham os locais sagrados e tinham os oráculos e os santuários. Os deuses de Atenas, como nós podemos observar aqui, eu vou ver se dá para vocês observarem. Tem a Zeus. Zeus, na realidade, era o deus dos deuses. Tinha Hera, tinha Poseidon, que era o deus dos mares. Tinha tantos outros deuses que vocês podem observar aí,
que eram deuses que foram aprimorados também na questão do Egito. Então eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Culto familiar. O culto privado ou familiar era feito pelo chefe de família. Prestava-se em casa, nos altares domésticos ou aos mortos nos cemitérios. Culto cívico era o culto aos deuses da polis, ou seja, cada cidade tinha o seu deus mais preferido. Então, eles de certa forma prestavam o culto específico para aquele deus daquela cidade. Culto pan-helênico. O culto pan-helênico, prestado a todos os deuses por todos os gregos, não importava de onde eram naturais, todos os gregos adoravam o mesmo conjunto de deuses que acreditavam morar no Olimpo. Olimpo era um monte que ficava em Olímpia. O mais importante era o culto a Zeus em Olímpia e também o surgimento dos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos vão surgir para tentar amenizar os conflitos existentes entre as cidades. Aí vai surgir os Jogos Olímpicos, que na realidade é um símbolo de, podemos dizer, de companheirismo entre as nações. E os Jogos Olímpicos vai surgir justamente na Grécia, na cidade de Olímpia. Então, eram feitos para homenagear os deuses e para unificar um pouco da sociedade. Então, esses Jogos Olímpicos é exatamente o mesmo que existe até hoje, com aprimoramentos. Então, hoje em dia, todos os países que se classificarem com atletas têm direito a participar dos Jogos Olímpicos. O teatro e a cultura também vão ser instrumentos muito fortes em Atenas. Então, teve o início da criação dos anfiteatros, das orquestras, das cenas, com origem em festivais religiosos ao deus Dionísio. Então, as peças podiam ser de dois tipos, tragédias e comédias. Então, os homens sempre usavam máscaras expressivas. O teatro, a questão artística, a questão de Jogos Olímpicos, tudo isso é fruto da Grécia, é fruto dos antigos gregos, da sociedade grega. Então, o legado da Grécia para a humanidade será um legado muito importante, um legado extremamente necessário para os dias atuais. Principais autores dos textos de teatro. Nós temos Esquilo, época em que viveu foi de 525 a 456 a.C. aproximadamente. Principal texto, Prometeu acorrentado. Tema principal que contava sobre os deuses e os mitos. Sófocles, 496 a 406 a.C. aproximadamente. O principal texto era Edipo Rei, Grandes Figuras Reais. Eurípides, 484 a 406 a.C. aproximadamente, escreveu As Troianas, fala sobre os renegados e os vencidos, iniciador do trama ocidental. E Aristófanes, 445 a.C. a 386 a.C., escreveu sobre Lisistrata, a Vespas, as nuvens e Assembleia de Mulheres. Dramaturgo grego considerado o maior representante de comédia grega clássica. O pensamento filosófico, a filosofia, a medicina, a matemática. Então, vamos ter o Pitágoras, que vai celebrar e celebrizou-se com conhecimento na área da matemática. Vamos ter o Heródoto, que foi o primeiro inventor da história, ou seja, ele é o primeiro historiador, o Heródoto. O Sócrates, que iniciou a filosofia, e o Hipócrates, que foi o pai da medicina ocidental. A arte grega, uma arte à medida do homem, a pintura, a arquitetura, a escultura. E a arte como características. As obras de arte são feitas
a escala humana, a sua execução atinge uma perfeição, proporção, equilíbrio e harmonia que servirá de modelo a outras civilizações ao longo dos tempos. Então, racionalismo, concordância entre a estrutura e a forma, atenção aos pormenores, harmonia e proporção, simplicidade e elegância, aliança de escultura à arquitetura, obediência a uma ordem arquitetônica. Então, pessoal, chegamos aqui a 25 minutos. Vamos finalizar o nosso debate de hoje, a nossa conversa de hoje. Nessa nossa conversa de hoje, podemos observar um pouco sobre a estrutura econômica, política e social da cidade de Atenas, assim como também todos os processos de arte, de Jogos Olímpicos, de filosofia e também um pouco sobre o próprio conceito de democracia que vai surgir em Atenas. Então, Atenas, assim como Esparta, foi uma cidade-estado muito importante para a Grécia, uma cidade-estado que vai aprimorar o conceito democrático e vai fazer com que o povo possa participar mais efetivamente da política. Esse conceito de democracia que surgiu em Atenas, ele é utilizado até hoje por vários países, inclusive o Brasil. Então, o Brasil é uma república democrática de direito. Ou seja, a democracia ela impera na maioria dos países do mundo hoje em dia. E essa mesma democracia vai surgir na cidade grega de Atenas, na cidade-estado, na cidade-estado de Atenas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até as próximas aulas.